Pai do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Jeremias 33. Vamos começar lendo o 2, o 3 e o 14. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e te responderei e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. O 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e sobre a casa de Judá. Amém, irmãos? A palavra do Senhor está falando aqui, né? Que quando o Senhor tirasse esse povo aqui de Israel, né, e de Judá, né, quando ele trouxesse de volta, né, do cativeiro, o Senhor ia estabelecer, né, uma nova aliança, né, digamos assim, sobre eles, né, porque aí eles já iam ter aprendido, né, porque eles ali, né, estavam pecando muito, né, contra o Senhor, eles estavam se rebelando, eles não davam ouvidos, né, à voz do Senhor, e aí o Senhor ia permitir mesmo, né, o cativeiro, né? O Senhor permitiu o cativeiro, permitiu, né, a dor, o sofrimento, né? Para que ele se voltasse, né, novamente para o Senhor, né? E aí o Senhor começa a falar aqui nesse capítulo, né? Que quando o Senhor trouxesse, né, eles de volta, eles iam, né, se alegrar, né? E ouvir voz de novo, né? Depois que o Senhor restaurasse eles, né? Trouxesse de volta, né, do cativeiro. Porque esse povo pecaram muito, né, contra o Senhor, esse povo, né, não estava dando ouvidos, né, a voz do Senhor, que o Senhor enviar, né, pelos seus profetas, e aí o Senhor permitiu, né, esse cativeiro, esse tempo de dor, né, de angústia, para que eles verdadeiramente voltassem para o Senhor, mas o Senhor, ainda que o Senhor permitiu, né, esse cativeiro, o Senhor nunca abandonou esse povo, né? O Senhor nunca deixou, né, esse povo só. Tanto é, né, que através dessa palavra o Senhor mesmo começa falando, né? Assim diz o Senhor, né, que faz e que forma, né? O Senhor que fala para eles, né, para eles clamarem, né, o Senhor, que o Senhor vai responder, que o Senhor vai anunciar, né, coisas grandes e firmes, né, que eles não sabem. Então, irmãos, por mais que o Senhor muitas vezes permite, né, as lutas, né, as adversidades, né, contra nossas vidas, muitas vezes pode ser um tratamento mesmo, uma preparação, ou também uma permissão, né, porque muitas vezes, né, nos afastamos do caminho do Senhor, né, e o Senhor nos coloca ali, né, em momentos difíceis, né, para nos tratar, né, para nos trazer de volta, né, para a vontade do Senhor. E aí, irmãos, o Senhor começa falando nessa palavra aqui, né, tão linda, tão forte, né, tão poderosa, né, falando assim diz o Senhor que faz, e assim diz o Senhor que forma. Então eu não sei, né, qual a sua impossibilidade nesse dia. Mas através dessa palavra, né, o Senhor está falando, né, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, que do nada, né, Ele faz todas as coisas e que do nada Ele forma também, né, todas as coisas. E sua parte é clamar, que é o que o Senhor fala aqui no 2, né, clama a mim e te responderei e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então a nossa parte, né, é crer, né, é clamar ao Senhor, né, que o Senhor pode, né, todas as coisas. Não importa o tamanho da nossa impossibilidade, né, daquilo que é tão impossível aos nossos olhos, para o Senhor não é nada. Então somente uma palavra, né, do Senhor, e tudo acontece, tudo se forma e tudo se faz. E no 14, né, vai falar, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá.
Irmãos, eu não sei, né? Qual foi a palavra liberada, né, contra a sua vida? Qual foi a palavra que o Senhor liberou, né? Falou que ia fazer, né? Que ia acontecer na sua vida. Talvez ainda nem aconteceu. Mas não desanima não. Porque quando o Senhor ele libera uma palavra, né, sobre a nossa vida, acontece. Porque a palavra do Senhor mesmo é quem fala, né? Que Deus não é homem, né? Para que se arrependa, né? E Ele cumpre mesmo. Ele não é como nós, né? Que falamos uma coisa agora e lá na frente já nos arrependemos, né? Já não queremos fazer mais, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele não se arrepende quando ele fala, né? Ele cumpre. Ele zela, né? Pela sua boa palavra, né? Para cumprir. Não importa, pode ser impossível aos seus olhos, né? De acontecer o que o Senhor falou que ia acontecer na sua vida. Mas continue crendo, né? Continue clamando. Porque o nosso Deus, ele é poderoso, né? Para fazer, né? Nas nossas vidas infinitamente mais, né? Do que pensamos, sonhamos, né? Ou até mesmo imaginamos. Para você ver a grandeza, né? Desse Deus que você serve. Então não duvide não, da palavra do Senhor. Ainda que seja difícil, né? Aos seus olhos. Mas continue crendo. Continue crendo que o Senhor pode fazer. O Senhor me lembra agora uma das impossibilidades, né, que tinha, né, no meio do povo de Deus. A palavra do Senhor, né, vai falar da impossibilidade, né, de Sara. Sara, ela já era uma mulher, né, já velha, né, já idosa, ela já não tinha mais, né, possibilidade nenhuma de gerar. E o Senhor falou, né, que ela ia gerar. E a palavra do Senhor vai falar que mesmo ela velha, né, ela ali conseguiu gerar, né, e ela conseguiu ali amamentar também o seu filho. Coisa que nos nossos dias, né, de hoje é impossível, né, de acontecer, né, de uma senhora já idosa, né, a gerar e amamentar. E assim o Senhor fez, né. Então, irmãos, tem várias impossibilidades aqui que se você for, né, ver na Bíblia, né, e o Senhor ali cumpriu. Por quê? Porque foi uma palavra liberada do Senhor. E quando ele libera, né, uma palavra ali, né, ele zela, né, para cumprir ali aquela palavra, né, que ele liberou, né, sobre a sua vida. Então não duvide não. Não duvide do poder, né, desse Deus que é tão grande e tão poderoso. Ainda que seja impossível, né? Porque tem coisa que verdadeiramente é impossível, né? A gente olha para o nosso cenário, né? A gente olha, né, para a nossa situação e fala, meu Deus, não, isso aqui é impossível mesmo de acontecer. Porque tem coisa que verdadeiramente é impossível, mas é impossível para nós, né? Não para o Senhor. Mas como nós, né, somos cristãos, nós andamos, né, irmãos, é por fé, não é por vista. Então nós cremos, né, em toda boa palavra, né, que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Ainda que seja impossível mesmo aos nossos olhos, né? Mas nós cremos, né? Cremos porque andamos por fé. Amém, irmãos? Então foi essa palavra, né, que o Senhor me deu para me estar compartilhando com os irmãos, né? Não duvide, né, da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Ainda que seja impossível aos seus olhos, né? Mas continue crendo que você serve a um Deus grande e poderoso, né? Que pode cumprir na sua vida, né? Tudo que parece impossível aos seus olhos, mas Ele pode cumprir. Então somente creia e clame ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor nos ajudou. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu livramento. Te pedir, Pai, que o Senhor continue guardando, Pai, a nossa casa, os nossos. Quero te pedir também quando essa palavra chega, eu sempre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. Que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.